Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Feliz 2024. Gente, estou muito feliz de reiniciar, né, voltar às minhas lives para conversar com as mães, né? Sempre os assuntos, eles se estendem, né, a pais, a cuidadores, mas eu não vou ser contrária, né? Eu preciso ser bem direta, que aqui o conteúdo sempre é voltado diretamente para as mães, mas sempre atinge outros públicos que também lidam com crianças, né? Então, muito bem-vindos, né? Ai, gente, tô feliz demais, porque hoje foi um corre-corre, mas eu consegui, graças a Deus, estar aqui para gravar esse conteúdo para vocês, né? Gravar, digo, porque sempre fica fixado no meu perfil, certo? Então, para quem perder a live, pode ir lá assistir em outro momento, certo? Então, bom, para quem não me conhece, né, eu sou Josimarinho, sou professora, sou educadora parental. As minhas especializações todas são voltadas ao desenvolvimento infantil, né? E os cursos livres também. E o meu desejo, né? Eu queria começar essa live desejando para as mães saúde, prosperidade, amor, fé e muita paciência, né? Discernimento para lidar com os problemas diversos que surgem. Então, eu não poderia deixar, né, de começar essa live desejando tudo isso e muito mais para vocês, tá certo? Então, gente, ano passado eu não tive como dar continuidade às lives chegando bem na reta final do ano, né? Porque eu precisei me ausentar para cuidar da minha saúde, precisei fazer alguns exames, precisei me cuidar e graças a Deus eu só venho evoluindo, né? Para quem me acompanha meu conteúdo, meus stories, sabe que eu venho numa luta aí, né? Mas tem dias e dias, né? Mas estou aqui seguindo firme, tá? Com o meu tratamento. Bom, e hoje, né, para o nosso tema, eu trouxe ressignificando e renovando os nossos propósitos como mãe. Por que eu trouxe esse tema, gente? Porque nós mães vivemos num mundo assim muito difícil, né? Tudo pra gente é mais difícil, porque é cultural, né, do ser humano tratar a criança não como prioridade, né? Ela nunca fica em primeiro lugar. E nós carregamos uma culpa, né, de também não estar fazendo o papel como deveria ou como gostaria. Não é verdade? Então eu trouxe esse tema para a live de hoje para que a gente consiga refletir sobre isso. Porque não é tão antigo assim, né? É bem recente que a gente mude esse olhar, esse direcionamento de como tratar a criança, né? De como o universo da criança funciona e que ela jamais será um mini adulto, não é verdade? Então, quando a gente sente culpa por não estar fazendo o nosso papel, por inúmeros motivos, o trabalho, a casa, tantos afazeres, né? Tanta correria, realmente a gente fica refletindo, né? Tanto se a gente passa muito tempo fora, quanto se a gente fica o dia inteiro dentro de casa. A gente sempre acha que não está fazendo o suficiente, né? Sempre nos sentimos assim. E eu não vou mentir para vocês que por muitas vezes eu já me senti assim também. Porque nós mães, né, que estamos ali tentando dar o nosso melhor, né? Eu não estou falando de mães comuns, eu estou falando de mães que estão na linha, que estão no caminho da mãe extraordinária. São mães incríveis, né? Que não existem mães perfeitas, mas existem mães extraordinárias que estão ali buscando, estão na luta, estão na correria, sempre tentando dar o melhor para cuidar dos filhos. E por muitas vezes, né, o que acontece? A gente não se perdoa, a gente não cuida da gente. E se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar de uma criança? Como é que a gente vai ter saúde para cuidar de um outro ser humano em desenvolvimento, né?
Como é que a gente vai educar? Porque é algo que eu sempre falo, gente, gestação, parto, não é a parte mais difícil. Fase dos 2 anos, que todo mundo fala que é terrível, não é mais difícil. Gente, é difícil para mim, como estudiosa, pesquisadora do assunto, é educar. Educar não é moleza. Nós somos espelho dos nossos filhos, né? Somos a primeira influência, a primeira sociedade da criança. Somos nós. Os pais, né? A mãe, o pai e, por muitas vezes, o cuidador. Então, a gente sempre fica achando que está faltando alguma coisa. E, assim, não dá pra gente também pensar que deixar pra frente, né? Ai, depois eu resolvo, ou se não, eu já não consigo mesmo, eu não vou fazer mais nada. E não é bem assim. Aos 45 do segundo tempo, dá pra fazer algo sim. E é sobre isso que a gente vai, no desenrolar da live de hoje, falar sobre isso, tá? Então aqui, né, estou com a minha colinha, é claro, para não esquecer de falar nada para vocês. Para ressignificar, gente, eu sempre falo, né, eu aconselho para as mães que me procuram o seguinte, primeiramente, a gente percebe que a gente quer mudar, a gente precisa mudar. E a gente fica se crucificando, a gente fica se martirizando, se machucando, que não conseguiu, que não vai dar conta, que está triste. E os dias vão passando. Sendo que a gente precisa se conscientizar que somos seres humanos e a gente sempre dá o melhor, não é verdade? Então, se a gente tem consciência que deu o melhor naquele momento, naquele dia, porque existem dias e dias, né? Como eu falei lá no começo, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? A gente deu o nosso melhor, então se martirizar, se machucar, não vai resolver muita coisa. Então, não é fácil, tá? Muda esse pensamento, mas a gente precisa parar e refletir. Eu consegui fazer isso hoje. Eu consegui dar conta disso aqui outro hoje. E a gente sempre colocando ali, se valorizando e percebendo o que a gente conseguiu fazer. Porque se a gente ficar só pensando no que não conseguiu fazer, realmente fica insustentável, né? A gente vai estagnar, dizendo que não tem mais jeito, ou a gente realmente vai ficar só lamentando. E nada disso vai nos ajudar, não é verdade? Então, ressignificar passa por todo esse processo de compreender do que somos capazes, do que a gente consegue realmente fazer, do que é possível. Porque se a gente for colocar no papel, né, a mãe que a gente gostaria de ser, se a gente for colocar no papel a mãe que a gente idealiza como perfeita, que a gente gostaria de ser, essa mãe, ela não existe. Essa mãe, ela é impossível, né? Nenhum super-herói, eu acredito que iria conseguir dar conta de tantas coisas e ainda se cuidar e dar conta da saúde mental. Realmente não é fácil. Então, ressignificar passa por tudo isso e a gente realmente colocar os pés no chão e também não se acomodar, né? Mas pensar, refletir de que sim, eu sou uma mãe que eu dou o meu possível e eu estou no caminho certo, né? Sempre ter esse pensamento. Bom, e na renovação dos propósitos como mãe, gente, não dá, né, para dizer assim, 2024, vida nova, tudo novo, tudo passou. Não, não é bem assim. Somos as mesmas pessoas, somos as mesmas mães, com os mesmos problemas, só mudou o ano, tá? As crianças continuam crescendo e a gente tá aqui na mesma luta, não é verdade? Para tentar compreendê-los, para perceber, né, as roupas que não cabem mais, aí dá aquele aperto no coração. E a gente também vai percebendo que a gente já vai mudando o nosso linguajar, porque a criança está ficando um pouco maior, já está entendendo outras coisas, né?
já está fazendo novas perguntas. As gestantes, né, já estão aí evoluindo, né? Então, as crianças, elas crescem muito rápido. A gestação, ela passa muito rápido. As crianças, elas se desenvolvem no estalar de dedos. Então, não dá para dizer assim, agora eu vou ser uma mãe perfeita. 2024, né? Agora eu vou ser uma mãe que não existe, viu? Eu vou ser uma mãe melhor que todo mundo. Não é assim. Nós seremos as mesmas mães, porém, corrigindo e podando pequenos descuidos, né? Cortando alguns maus hábitos e tentando ser sempre uma pessoa melhor para tentar ser uma mãe melhor. Porque não adianta a gente querer ser uma mãe melhor se o nosso íntimo, se a nossa verdade não é essa, não é isso? Então aqui, para a gente aprofundar um pouco mais, gente, só um momento, tá? Porque eu tô sem óculos e não é fácil, viu? Não é fácil mesmo. Bom, eu sempre falo aqui e já falei também em várias outras lives sobre o tempo de qualidade, né? Porque quem quer essa mudança vai precisar realmente se reaproximar do filho ou se aproximar de fato. Porque às vezes esse cuidado, ele é terceirizado, né? Ele é terceirizado para um cuidador, ele é terceirizado para a escola. E eu, como educadora, eu já peguei inúmeros casos em que a educação, ela fica para a escola, não é verdade? E assim, isso não é legal, isso não é bom, porque a gente vê crianças, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma criança, tá? Lá de onde eu trabalhei, de um dos locais onde eu trabalhei, a criança de pais separados, tá? Que passava X dias na casa do pai, X dias na casa da mãe, e o final de semana ficava na casa dos avós. Então, íamos percebendo uma tristeza muito grande nessa criança, uma apatia. Então, quando o pai ou a mãe quer se reaproximar dessa criança, a gente precisa entender que o tempo de qualidade precisa falar mais alto, não é? Então, assim, se está fazendo sentido para você, tudo bem. Se não tá, beleza também, tá? Tô compartilhando aqui de uma vivência e sobre o que eu pesquiso e estudo, tá certo? Então, bora lá. Se um adulto, a mãe, o pai quer se reaproximar da criança, não é assim, não é com premiações, hoje eu apareço para dar um passeio com a criança e eu não apareço nunca mais. Tô falando a situação aqui de pais separados, tá? E às vezes tem um atrito, né, entre o pai e a mãe da criança, mas não é assim. Se o pai ou a mãe quer se reaproximar dessa criança, estou falando aqui de um termo muito geral, porque em casos de separações existem muitos atritos, né? E às vezes não também, mas às vezes existem discordâncias. Mas de qualquer forma é necessário dar qualidade, porque o que não adianta? O final de semana ser da mãe, por exemplo, ela busca a criança e quando a criança está ao lado dela, ela coloca a criança na televisão ou no celular ou faz coisas impossíveis de serem acompanhadas durante toda a vida, né? Dando um luxo, um rigor à criança que é impossível de ser levado como, claro, né? Que se existem pais separados e vai buscar a criança, o que leva? Leva para um shopping, uma pizzaria, beleza. Isso aí vai acontecer. Mas nada substitui o olhar, o contato, o carinho, as brincadeiras que ficam ali mais próximos, não é verdade? Então, isso precisa ser muito valorizado, tá? Dar tempo de qualidade é o que vai fazer, é uma das coisas, é um dos pontos-chave para renovar os propósitos como mãe. Não é? Porque se a gente só pensa na criança, a mãe vai ficar debilitada, né? Mas se a gente só pensa na gente, como é que a criança vai ficar? Então, essa troca faz com que a conexão, ela aconteça, tá certo?
E a gente precisa praticar muito, gente, uma coisa que infelizmente as pessoas da minha geração, elas não foram. Olá, oi, estão me ouvindo bem? Deu uma paradinha aqui, né? Bom, infelizmente as pessoas da minha época, instruídas, elas não nem sequer ouviam falar sobre empatia. Porque empatia é algo que se ensina, tá? A criança ela vê o comportamento dos pais, vê o comportamento da mãe e ela vai também aprendendo. Porque a criança, né, até os 2, 3 anos, até um pouquinho maior, ela se vê no mundo como o centro das atenções. Ela se vê no mundo como um ser único e importante, só existe ela. E não é bem assim, né? Então, praticar a empatia faz com que os nossos filhos também façam essa troca com a gente. Eles entendam o que é se colocar no lugar do outro, se preocupar com o outro, se doar, né? E isso é muito legal, porque olha o que aconteceu aqui em casa. Eu simulei, tá? Eu passei, tirei as roupas do varal e simulei dentro de casa que eu me descuidei, derrubei tudo no chão. E disse, caramba, a mamãe é muito descuidada, derrubei tudo no chão. E fiz um drama, né? E o que meu filho fez? Ele correu e disse, mamãe, não se preocupe, mamãe, eu vou te ajudar. Então, essa empatia, e assim, eu preciso falar para vocês também por que eu fiz isso, né? Como eu sou pesquisadora e o meu objeto de estudo, né? É a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu filho, né? Eu sou educadora, mas eu tenho alguém que me inspira todos os dias e que me ensina, que é o meu filho. Então, eu quis fazer esse teste para entender se ele já estava praticando a empatia nesse nível, né? Ele tem 3 anos, né? Quem me acompanha aqui sabe, meu filho é pequenininho. E ele só me ajudou. Em momento algum ele me julgou. Por quê? Porque ele é tratado dessa forma. Então, essa troca foi muito legal. Nesse momento que eu precisei de ajuda e simulei um descuido, ele realmente foi lá e me ajudou e disse que ia ficar tudo bem, né? E isso foi muito legal, tá? Em breve eu compartilho esse vídeo para que vocês vejam a reação do meu filho. Foi a coisa mais fofa. Bora lá! E o que a gente também esquece de fazer, né, gente? Estabelecer limites para nós mesmas. Nós como mãe. Por quê? A gente estabelece limites para a criança, mas a gente que é adulto, a gente não coloca. A gente não coloca limites, né? Até onde eu posso ir com o meu filho? Até o que eu posso falar com o meu filho? O que eu não posso falar com o meu filho? Aí gera toda aquela discussão, né? Ah, geração Nutella, não pode traumatizar as crianças. Não é bem assim. Crianças tratadas com educação empática, com educação respeitosa, elas recebem não. Elas precisam entender que elas só podem ir até aquela linha ali, é a linha do respeito. Só que a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque a gente vai educar, né? E educar e bater vai machucar, tá? Só vai impor medo, só vai fazer com que a criança fique adestrada, né? Porque a gente sabe que é crime fazer isso com animais, imagine com um ser humano, não é isso? Bater para ensinar alguma coisa e impor pela questão do medo, e não é isso que a gente quer. Então, o caminho mais difícil e mais longo é o mais adequado para que a criança compreenda os limites, né? E compreenda que ela não pode fazer tudo o que ela quer. E os limites do adulto? Os limites do adulto, eles ficam em relação a o que eu não posso fazer, até onde eu não posso fazer tal coisa. Porque as pessoas pensam, né? Muitos educadores também, muitos pais, criação antiga, acha que o pai e a mãe não erram, e não é bem assim. A gente erra pra caramba. A gente faz cada besteira, a gente grita com os filhos, a gente se descontrola e o filho não tem culpa.
Eles não têm culpa de nada. Ou muitas vezes a gente tem um dia difícil e acaba explodindo naquele momento que a criança vem pedir uma coisa e a gente julga que não é o momento adequado e a gente se sente realmente mal. A gente se sente, dá um cansaço, dá uma ressaca moral na gente, porque a gente não quer tratar a criança daquela forma, mas a gente acaba explodindo. Então, estabelecer limites também na rua, no nosso trabalho, na nossa vida, faz com que a gente comece a medir, né? Porque atire a primeira pedra aquele que nunca se descontrolou com os filhos. Eu já gritei com meu filho, de vez em quando falo grosso, e quando eu vou percebendo, eu já vou diminuindo a pancada, porque realmente educar não é fácil. Não é fácil. A gente ter uma criança em casa dá conta de tanta coisa, né? A vida moderna, ela exige muito da gente. Então, dizer que a gente é Madre Teresa de Calcutá, cuidando dos filhos, a gente não é, tá? A gente vive no mundo real, e o mundo real, se a gente não se controlar, o mundo engole a gente, tá? E algo que eu gostaria de conversar com vocês, gente, é sobre o uso da ironia. Crianças não entendem ironia, tá? Por exemplo, uma criança está bebendo água e ela derrama água. E o pai ou a mãe chega assim e fala assim para ela: ah, parabéns, que lindo, né? Que você fez isso, que legal. Que maravilha, né? Que você fez isso. O que a criança vai entender? Que foi maravilha, que foi lindo, que foi legal, que foi lindo. Então, a criança, ela pode até, a partir dali, começar a derrubar água porque ela quer. A partir do acidente. Então, os pais acharem que a criança está fazendo de propósito. Mas não é, gente. Crianças não entendem ironia. Crianças muito pequenas não entendem ironia. Uma criança com 8, 9 anos, 10, talvez entenda o que é ironia. Crianças com TEA também não entendem o que é ironia. Você precisa ser direto, tá? E sempre perguntar para a criança: e aí? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Para ver aí o que a criança vai dizer, tá? E sempre colaborando para solucionar esses problemas. Mas o uso da ironia não ajuda, o uso da ironia não funciona, tá? Não pensem que o cérebro, o córtex pré-frontal de um adulto e de uma criança é igual, porque não é, tá certo? Nosso cérebro ele pode ser modificado com as nossas experiências. Não achem que o cérebro é como uma rocha ali, que não se mexe. Não, ele se mexe sim. E ele até se modifica no formato pelas questões do que a gente aprende, das nossas vivências, e é isso, tá? E a gente precisa também praticar muita paciência nessa renovação, né? Dos propósitos como mãe. Gente, exercitar a paciência é algo assim surreal, porque tem dia que a gente vai estourar por muito pouco e tem dia que a gente vai realmente dizer assim: poxa vida, hoje eu tô na paz, porque aconteceu tal coisa e eu não explodi. Parabéns, você não está na paz, você está evoluindo, tá? Então, se deu parabéns, fique feliz, fique tranquila, porque se aconteceu algo que antes você estourava e que agora você está um pouco mais tranquila, você está evoluindo. Continue nessa, que você só tem a ganhar, tá certo? Respira fundo e continua, tá certo? E assim, nós, né, sempre achamos que, bom, muitas vezes, né, a gente, por ser mãe, por ser adulta, eu sou grande, eu estou aqui, eu estou no topo e eu já sei de tudo. Não, a gente não sabe. Quando eu saí do meu bebê do hospital, eu fiquei pensando: e agora? O que é que eu faço? Como é que vai ser? E olha aqui, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já era profissional de educação física, aí comecei a fazer outros cursos, comecei a fazer pedagogia, foi tanta coisa, eu mergulhei assim no universo da criança, porque eu queria ser a melhor mãe. Mas ainda assim, quando eu saí do hospital com o meu bebê nos braços, eu pensei: e agora?
O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer com esse bebê? E eu sabia, porque eu tinha lido livros, muitas coisas, mas ali quando você está com aquele corpinho inocente, aquele ser humano, pequenininho no seu colo, a gente sente muito medo. A gente se sente num abismo assim. E se essa criança chorar de madrugada? Eu sabia o que fazer, mas na prática não, tá? Então o que é que a gente precisa? Ter uma mente aberta para aprender. E muitas vezes a gente não quer. A vida não deixa, a gente se sente só, a gente se sente capaz, a gente se sente cansada. E muitas vezes a gente não quer mesmo aprender. Ah, é para que aprender? Aprender cansa. Aprender dá trabalho. Mas é isso. A gente precisa estar aberta para aprender. Aprender com os nossos filhos, aprender com os nossos erros, aprender com livros, discordar do que a gente lê também, porque a gente precisa ter um funil, né? A gente precisa ter um senso crítico. Isso vai depender muito dos valores morais que você tem da sua família. Isso vai depender muito das suas vivências, dos seus valores culturais, porque nem tudo que é dito pode ser aceito. Então, o que é que faz sentido para você levar para sua família e para sua criação? Então, estar aberta a aprender é algo muito rico, né? Isso só vai agregar. E assim, gente, algo que a gente esquece muito, né, na criação dos nossos filhos, é deixar claro que a mamãe fica triste, o papai está triste. Mas algo que a gente nunca fala para os nossos filhos é que o nosso amor por eles é incondicional. A gente precisa deixar isso muito claro. Meu filho, você pode me decepcionar. Eu estou muito decepcionada. Pode existir uma fala como essa. Meu filho, você me pegou de surpresa, porque você fez uma coisa muito feia. Você fez algo que fere a nossa família pelos valores morais que a gente te passou. Mas o meu amor por você é incondicional. A gente precisa deixar isso muito claro para os nossos filhos, porque se tem uma coisa que pode ferir uma criança, ela achar que pode perder o amor dos pais. Infelizmente, isso hoje é usado como uma arma de artifício para manipular a criança, né? Ah, a mamãe não vai gostar mais de você se você não passar de ano. A mamãe não vai mais amar você se você não guardar os brinquedos, não. Existem outras técnicas, outras formas de resolver esse tipo de coisa, tá? A gente precisa realmente deixar claro para os nossos filhos, as nossas crianças, que o nosso amor por eles é incondicional, independente do que eles façam, independente do que aconteça, tá certo? E, gente, ser mãe é um processo contínuo, tá? A gente tem os nossos filhos, né? Eu tenho um filho pequeno, a maioria das pessoas que me acompanham aqui também tem filhos pequenos. Mas é um processo contínuo, porque as fases elas mudam muito rápido. De repente a gente está grávida, de repente a gente já está com o bebê no colo, de repente o bebê já está, não é mais um bebê, já está com 2 anos, de repente já está na escola, de repente já tem os próprios gostos e quer fazer coisas sozinho. E assim, a gente não se dá conta de que eles evoluem. E a gente não fica, a gente também precisa continuar com eles, a gente também precisa atualizar, né, daquele F5 na nossa mente para tentar acompanhá-los. Porque senão a gente vai ficar com a mente arcaica, a gente vai ficar com uma mentalidade antiga, querendo que eles sejam uma extensão do nosso braço, e não é bem assim. Os nossos filhos, eles são nossos tesouros, os nossos filhos, eles nasceram para brilhar. Eles nasceram para ser grandes. E a gente precisa dar uma renovação, né? Nessa nova geração, as pessoas chamam de Nutella, né? Ah, geração Nutella, a criança não pode sofrer. Não é bem assim. A educação empática, respeitosa, que é o que eu acredito, tá? Ela vê isso de uma maneira muito clara, tá? Que eles precisam de limites, sim, mas que eles precisam também de amor. Na verdade, é a primeira coisa e a coisa mais forte que precisa acontecer. É o amor da mãe pelo filho. E o filho ele não pode ter medo de perder isso.
tá? Então, a mãe, ela também precisa estar nesse processo contínuo, para que exista não um julgamento, tá? E sim um apoio. Porque quando a criança, e que se vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto, precisa realmente de apoio, tá? Precisa de uma mão amiga, precisa de compreensão, né? Porque isso vai trazer os filhos para perto, vai trazer os filhos para junto da gente e não para correr da gente, para ficar bem longe, tá certo? Então, gente, eu tô pensando assim aqui, isso é algo que sempre fica na minha cabeça, né? Todo ano que se passa eu fico pensando, e agora? Como é que vai ser o ano que vem? E para esse ano eu vou enfrentar coisas novas, né? Como mulher, como mãe, como pessoa, como ser humano. E uma dessas metas que eu estabeleci para mim é evoluir como ser humano. Melhorar, estabilizar minha mente, meu coração, minha alma, deixar tudo juntinho, né? Tentar deixar, como é que eu posso dizer, em continuidade, né? Que seja tudo em sincronia. Porque se a gente não tem uma mente boa, o espírito não fica bom. Se o espírito não está bom, o corpo não fica bom, o coração não fica bom. E é uma meta que eu estabeleci para mim. Porque se a gente não está bem, não vamos ser seres humanos melhores e não vamos ser boas mães. Certo? Então, eu não sei quais são os votos, né? Os desejos, né? De vocês como mães para o ano de 2024, mas comecem aos poucos as mudanças que vocês querem fazer, tá? Não adianta ir com sede ao pote, não adianta estabelecer metas impossíveis, porque se você consegue fazer um pouquinho por dia, cada mudança é pequena, mas é significativa. Porque não adianta você dizer, agora eu nunca mais vou gritar com meu filho. Você não gritou ontem, você não gritou hoje, não gritou amanhã. Parabéns, você está evoluindo. Eu não vou mais tomar refrigerante porque o refrigerante atrapalha a minha amamentação. Se você consegue diminuir, se você consegue até deixar, parabéns, você está evoluindo. Mas o radicalismo nunca vai ajudar uma mãe a alcançar nada, porque no momento de pico de estresse, você vai extrapolar. Você vai gritar, você vai tomar refrigerante e você vai fazer algo que você disse que nunca mais ia fazer. Então, cada passo curto e contínuo é melhor do que o radicalismo, certo? Então, eu gostaria de agradecer, eu vou encerrando por aqui, tá? Eu faço um convite a vocês de sempre estarem acompanhando, tá? O meu feed, o conteúdo. Essa live vai ficar salva e durante a semana a gente vai conversando, tá certo? Um abraço bem apertado. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. E é isso, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.